Eu era administrador de imóveis em Londres, nos anos 80. Por algum motivo, os apartamentos que eu administrava não eram totalmente legais. Meu trabalho basicamente era cobrar os aluguéis, organizar os concertos e servir de intermediário entre o verdadeiro proprietário e a prefeitura, caso descobrissem que ele não estava seguindo as regras. Era trabalho totalmente informal e a gente não fazia discriminação com os inquilinos. Se você pudesse pagar os 60 libras na época, então você tinha um quarto em uma casa compartilhada com cozinha e banheiro comuns. Atualmente, muitos proprietários exigem que estrangeiros comprovem o direito de estar no Reino Unido. Acho que pode haver problemas se descobrirem que você hospeda imigrantes ilegais. Na época, ninguém se importava com isso. Ninguém queria saber quem você era ou de onde vinha, só queriam seu dinheiro. E foi assim que conheci um cara chamado Yuri. Yuri me disse vagamente que vinha da Letônia, mas nunca vi nenhum documento para provar isso. Ele poderia ter outro nome ou vir de qualquer lugar. O conheci em frente àquela casa decadente em Finsbury, uma das propriedades que eu administrava. O quarto que ele queria era um verdadeiro cortiço, papel de parede descascando, manchas de umidade por toda parte e um cheiro que era uma mistura de mofo e desespero. Um lugar que até um rato ficaria deprimido. E Yuri não parecia tão desesperada para aceitar isso. Mas depois de uma olhada rápida, ele me disse que estava aprendendo. Fiquei surpreso, sinceramente, mas não ia discutir. Peguei o dinheiro dele, entreguei as chaves e pronto. No mês seguinte, quando voltei para pegar o aluguel, Yuri não estava lá. Ele limpou o quarto, tirou o mofo e o papel de parede. E ele tinha deixado um bilhete em sua cama, ocupado no trabalho, dinheiro dentro do travesseiro. A gente lidava com uns caras suspeitos regularmente, e eu já tinha visto esse tipo de golpe antes. Você não guarda o dinheiro no travesseiro e, quando cobrado, diz que já roubaram antes. Então não é sua culpa, você não quer pagar duas vezes. É assim que você acaba se metendo em confusão, acredita em mim. Eu pensei, Senhor, mais um assim. Mas quando coloquei a mão na cabeça, o dinheiro estava lá. E era assim todo mês? Isso me servia perfeitamente. Nunca precisei correr atrás dele. O velho Uri era mais confiável que muitos outros. Até o mês em que... Bem, você vai ver. Numa terça, perto do meio-dia, tudo era cinza e lúgubre. Fui até a casa de Finsbury para cobrar o aluguel. Estava calmo. A maioria das pessoas estava no trabalho, só o barulho do trânsito lá fora. E o cara do térreo que tossia de vez em quando. Bati na porta do Uri por hábito e, como de costume, não houve resposta. Entrei. O quarto dele estava, como sempre, uma cama, uma cadeira manca, um velho armário prestes a desabar. Verifiquei a fronha do travesseiro, pensando encontrar o dinheiro como sempre, mas nada. Sacudi a fronha, apalpei por toda parte, nada caía. Não é do tipo dele, de jeito nenhum. Em 6 meses, ele sempre pagou. Bem na hora, abri o armário para ver se as roupas dele ainda estavam lá e ele estava vazio. Tudo tinha sumido. Quando um bom inquilino vai embora, sempre dá um aperto no coração. Eu estava prestes a sair quando vi algo debaixo da cama, uma mala de couro marrom desgastada. Não sou do tipo que bisbilhota, mas ali tive um mau pressentimento. Se tudo dela já tinha ido embora, porque a mala ainda estava debaixo da cama. Eu disse em voz alta que só ia dar uma olhada, ver se ele deixou um recado. Eu voltei, fechei a porta, me ajoelhei e puxei a mala. Abri os fechos, levantei a tampa e meu coração parou. Eu ri. Estava na mala, o corpo dele todo torto, quebrado, como se ele tivesse se dobrado para caber ali dentro. Os braços pareciam quebrados, as pernas dobradas ao contrário. O rosto era cinza, olhos grandes, abertos e vazios. Nada mais, só ele amontoado ali dentro como um lixo. Levantei-me cambaleando com a mão na boca para não vomitar. O quarto girava. Saí correndo, descendo as escadas de 2 em 2 degraus.
Saí disparado para a rua e parei ali com as mãos tremendo enquanto tentava acender um cigarro. Me perguntei, o que eu vou fazer? O dono do imóvel, cujo nome não vou citar, tinha fortes ligações com o submundo do crime em Londres. Eu não fazia ideia de como ele ficaria furioso se eu chamasse a polícia. Mas ali não era só uma janela quebrada ou um aluguel atrasado, era um maldito cadáver. Fui à cabine telefônica e liguei para o proprietário. Quando expliquei meio por cima o que tinha encontrado, achei que ele fosse gritar. Mas não, ele ficou calmo, calmo demais. Ele quis saber se eu tinha certeza que Yuri realmente foi embora. Quando eu disse que sim, ele me disse para não avisar ninguém e para ajudá-lo a se mudar. Respondi claramente que se ele achava que eu me envolveria em um assassinato, ele estava doente. Precisava chamar a polícia, contar o necessário e torcer para não investigarem muito. Mas ele recusou, me ameaçou e depois desligou. Essa ligação me gelou. Esse cara sabia meu nome, meu endereço, os da minha família, mas ao mesmo tempo minhas digitais estavam nessa mala. Se eu não falasse com os policiais, corria o risco de acabar sendo acusado de assassinato. Fui ao pub The Red Lion para me acalmar. Bebi uma caneca em alguns goles. Então, depois de 15 minutos de pânico silencioso, fiz o que precisava ser feito. Voltei à cabine e chamei a polícia. Eles chegaram 20 minutos depois. Eu os levei até o quarto. Eles me disseram que eu fiz a coisa certa, mas eu sabia que meu antigo chefe me faria pagar por isso. Fui dormir na casa de um amigo em Camden, sem contar toda a história, e fiquei escondido lá por uma semana. Quando finalmente voltei para casa à noite para pegar minhas coisas, o apartamento tinha sido destruído. A fechadura tinha sido arrombada, meus discos quebrados, o sofá rasgado e tinham urinado nas minhas roupas. Nada para levar, só fugir. Corri para a casa da minha mãe e contei que me envolvia em coisas suspeitas e estavam me procurando. Disse para ela fazer as malas. No dia seguinte, pegamos um ônibus para Manchester. Ainda tinha um pouco de dinheiro guardado. A gente encontrou um B&B e eu tentei me endireitar. Ninguém nunca nos encontrou, mas os pesadelos esses vieram. Eu sonhava que a gente escorregava dentro de uma mala, que me escondiam debaixo de uma cama. Às vezes, eu me pergunto se os policiais resolveram o assassinato de Yuri. Eu duvido, e nem acho que tenha sido meu antigo chefe. Ele teria confiado em alguém mais confiável. Não, eu acho que foi outra pessoa que matou Yuri. Alguém forte o suficiente para dobrá-lo assim, alguém assustador. E eu estou muito feliz por nunca ter cruzado com essa pessoa. Meu nome é Jada, e essa história aconteceu durante meu segundo ano de faculdade. Naquele ano me mudei para uma casa com 3 amigas minhas, Kim, Sara e Maia. A casa era velha e caindo aos pedaços, como a maioria das moradias estudantis. Era uma casa de 4 quartos que claramente já tinha visto dias melhores. Não surpreendia, pois ela foi alugada para estudantes por anos. O carpete estava gasto, as paredes cobertas de camadas de tinta descascada e os eletrodomésticos pareciam ter saído direto dos anos 90. Mas ela era barata. E isso era tudo o que importava. O proprietário se chamava Phil. Ele já tinha passado dos 40 e sempre se vestia como se estivesse tentando desesperadamente parecer importante. Sapatos brilhantes, cabelo engomado e fone Bluetooth que ele usava sempre. No primeiro encontro, ele nos deu o contrato de aluguel e explicou as regras da casa. Algo nele me deixou desconfortável imediatamente, mas meus amigos pareciam não se importar. Então todas nós assinamos. O aluguel era tão baixo que nenhuma de nós podia se dar ao luxo de ser exigente. A mudança foi caótica, mas empolgante. Passamos a primeira semana limpando e desempacotando nossas coisas, tentando deixar o lugar um pouco mais aconchegante. A casa era estranha, o que achávamos engraçado no início.
um interruptor que não servia para nada, um degrau que rangia sempre e a porta do porão que se recusava a ficar fechada, não importava quantas vezes a gente batesse. Apesar de tudo, era a nossa casa e estávamos decididos a transformá-la em um lar. Nos primeiros meses, nada de estranho ocorreu. Íamos às aulas, víamos amigos e às vezes fazíamos pequenas festas. Phil nunca voltou durante esse tempo e estava muito bom assim. Pagávamos o aluguel em dia e achávamos que era só isso que importava para ele. Mas com a chegada do inverno, as coisas começaram a ficar estranhas. Um dia, o aquecimento parou de funcionar. Eu me lembro que estávamos sentados na sala, enrolados em cobertores. A vida de estudante era passar frio numa casa caindo aos pedaços. Ligamos para o Felipe para avisar sobre o problema. Eu esperava que ele mandasse um profissional, mas ele insistiu em vir pessoalmente. Foi aí que percebi que ele não gostava que outras pessoas cuidassem dos concertos. Ele veio mais tarde no mesmo dia, achando que todas nós estávamos na universidade. Cheguei em casa justamente quando o Phil estava saindo. Ele estava na varanda, trancando a porta. "Está tudo consertado", disse Matilde ao bater na grade como se isso provasse algo. Eu agradeci a ele, depois entrei, e assim que fechei a porta atrás de mim, senti uma sensação estranha. Nada de realmente concreto, só uma impressão de que algo não estava no lugar. Ao entrar no meu quarto, vi que minhas gavetas estavam mal fechadas e a porta do meu armário, que eu sempre deixo fechada, estava entreaberta. Nada alarmante, mas isso não parecia comigo. Me convenci de que devia ter deixado assim de manhã sem perceber. Contei aos meus colegas de quarto naquela noite. Sarah achava que não era nada, mas Kim não tinha tanta certeza. A gente não tinha nenhuma prova, então decidimos deixar para lá. Mas depois disso, comecei a prestar mais atenção em casa e principalmente em Phil. 2 semanas depois, vivi um momento que me fez perceber que realmente tinha algo errado. Acabara de sair do banho com uma toalha enrolada no corpo. Ao entrar no corredor, dei de cara com Phil parado na escada. Meu coração disparou. Eu gritei: "O que você está fazendo aqui?" Ele pareceu surpreso e murmurou algo sobre um vazamento para verificar. Depois foi embora sem dizer mais nada. Me tranquei no meu quarto, apavorado, e só saí de lá quando meus amigos voltaram. O pior aconteceu numa noite muito tempo depois. Acordei ouvindo passos no andar de baixo. No começo, achei que fosse uma das meninas, até ouvir a porta da frente se abrir e depois se fechar. Abri um pouco a porta e vi Phil na sala. Ele estava lá, de pé, de costas para mim, sem se mexer. Corri para o quarto, peguei o telefone e liguei para a polícia. Quando ela chegou, Phil fingiu ser só um mal-entendido. Ele disse que veio verificar a caldeira e que bateu na porta, mas ninguém respondeu. Para minha decepção, os policiais quase não o interrogaram. Depois daquela noite, nenhuma de nós se sentiu segura novamente. Conversamos sobre rescindir o contrato de aluguel, mas a multa era muito alta. Fizemos o possível para nos sentirmos mais seguras. Sempre deixávamos as portas trancadas, mesmo em casa. A gente sabia que ele tinha uma chave, mas esperava que isso o desestimulasse. Ou que isso ajudaria, caso tivéssemos que chamar a polícia de novo. Sarah comprou uma corrente de segurança para a porta da frente e Kim instalou uma webcam velha que ela tinha para filmar a sala. Maya costumava passar as noites na casa do namorado, deixando-nos sozinhas com a situação. Mas nada disso adiantou porque Phil nunca mais voltou depois daquela noite. Ele desapareceu. Quando o contrato de aluguel terminou, sentimos uma libertação. Arrumamos as malas rapidamente, sem limpar o apartamento ou ligar para o depósito. Só queríamos ir embora. Phil veio fazer a vistoria do apartamento, mas nós combinamos de estar todas presentes. Nenhuma queria ficar sozinha com ele. Olhando para trás, eu gostaria que tivéssemos feito mais. Talvez pudéssemos ter rescindido o aluguel ou denunciado de forma mais eficaz.
Mas na época, éramos apenas um grupo de estudantes de Fauché, sobrecarregados pela situação. Desde então, já morei em vários lugares diferentes, mas nunca tive um proprietário tão sinistro quanto Phil. E espero que isso nunca mais aconteça. Eu me casei há uns 10 anos, mas não durou. Depois do primeiro ano, a gente brigava o tempo todo, e meu marido foi morar com o irmão dele. O apartamento que dividíamos ficou caro demais para eu pagar sozinha, então precisei me mudar. Eu não tinha mais onde morar, nem trabalho e nenhuma ideia de como seguir em frente. Meu ex tinha saído completamente da minha vida e eu só tinha algumas economias. Daria para aguentar até 2 meses com cuidado. No começo, me instalei em um motel barato, tentando pensar nos meus próximos passos. Diariamente, eu buscava vagas em sites de emprego e enviava currículos para todas que achava possíveis. O pânico crescia a cada semana e minhas economias acabavam mais rápido que o esperado. Mesmo pulando refeições e gastando só o essencial, o dinheiro sumia. A ideia de acabar na rua me assombrava. Eu não tinha família próxima, e a maioria dos meus amigos ficou do lado da minha ex depois do nosso término. Aqueles que não fizeram isso não estavam em posição de me ajudar. Finalmente, depois do que me pareceu uma eternidade recebendo recusas, recebi uma ligação de um pequeno restaurante onde eu tinha me candidatado. Era apenas um cargo de garçonete em uma lanchonete pequena, mas eu fiquei muito feliz por ter pelo menos uma oportunidade. Na entrevista, a gerente foi simpática e falei que podia começar na hora. Quando ela me ofereceu o emprego na hora, eu quase fiquei com lágrimas nos olhos. O salário não era grande coisa, mas já era alguma coisa e eu estava motivado para aprender rápido. No começo, tudo correu bem e eu até fiz alguns amigos entre meus colegas. Um dia, durante uma pausa, eu conversava com uma mulher chamada Carla sobre a minha situação. Ela era gentil e fácil de se aproximar. Então, eu confessei a ela que ainda morava no motel. Carla se surpreendeu e contou que sua amiga Denise buscava uma colega de quarto. Ela disse que Denise tinha um pequeno apartamento perto do restaurante e estava com dificuldades para pagar o aluguel sozinha. Não sabia o que pensar sobre isso. Morar com uma desconhecida parecia arriscado, mas eu não podia pagar por mais tempo no motel. Carla me garantiu que Denise era legal e tranquila, então aceitei conhecê-la. Ela tinha 20 e poucos anos, um pouco mais jovem que eu, e parecia decente. Ela trabalhava com vendas e tinha acabado de se separar do namorado, por isso precisava de uma colega de apartamento. O apartamento era pequeno, mas limpo e acessível. Então eu arrisquei. Em menos de uma semana, eu já tinha me mudado e fiquei aliviado por finalmente ter um lugar um pouco mais estável. Viver com Denise estava indo bem no geral. Às vezes, cozinhávamos juntos ou víamos um filme, mas na maior parte do tempo, cada um seguia sua vida. Éramos amigos, sem ser super próximos, se é que você me entende. E então, algumas semanas depois, conheci o namorado dela, Daniel, com quem ela aparentemente tinha voltado. Desde o começo não fui com a cara dele. Ele tinha um estilo duvidoso e fazia comentários estranhos sem Denise. Como dizer que eu era bonita ou perguntar meus planos à noite? Não eram elogios, era pessoal demais, insistente demais. Eu tentava ignorar porque queria evitar conflitos. Mas ele inventava desculpas para ir só quando Denise não estava. Uma vez, ele apareceu sem avisar, supostamente para pegar alguma coisa, e ficou mais de 1 hora tentando conversar comigo. Ali eu tinha certeza, ele estava claramente me paquerando. Deixei bem claro para ele que eu não estava interessado, mas foi muito desconfortável. O ponto de ruptura foi numa noite em que Denise organizou um jantar com amigos. Daniel, Carla e outra garota estavam lá. A noite começou bem, mas depois de alguns drinks, Daniel começou a flertar comigo abertamente, na frente de todo mundo. Eu vi Denise nos olhando de canto de olho, visivelmente furiosa. Eu me cansei disso. Então, na frente de todo mundo, eu a repreendi dizendo para parar imediatamente. Um silêncio gelado se seguiu e Denise parecia mortificada.
Na hora, achei que ela só estava constrangida por Daniel. Achei que tinha feito a coisa certa como amigo, mas eu estava enganado. Assim que os convidados foram embora, Denise me confrontou. Ela me acusou de tentar criar discórdia entre ela e Daniel. Contei a ela sobre o comportamento dele, mas não acreditou. Ela disse que, se eu tivesse um problema, deveria ter falado com ela em particular, em vez de humilhá-la. Depois de uma hora de discussão, fomos dormir, cada uma furiosa no seu canto. Então, no meio da noite, acordei ao ouvir a porta do meu quarto se abrir. No começo, achei que estava sonhando, mas não. Denise estava lá, na porta, com uma faca na mão e um olhar completamente louco. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela se atirou sobre mim. Rolei para fora da cama, caí no chão e peguei o edredom para me proteger. Ela cortou o tecido e fez um corte no meu braço. Ao ver o sangue, ela pareceu voltar a si. Ela parou, deixou a faca cair e recuou, murmurando: "Me desculpe", repetidas vezes. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. Denise foi presa. Passei o resto da noite no hospital para costurarem meu braço. O médico me disse que eu tive sorte, que poderia ter sido bem pior. Depois disso, estava fora de questão eu voltar para aquele apartamento. Só de pensar em passar mais uma noite lá já me dava enjoo. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e voltei ao mesmo motel. Segui no restaurante porque não tinha outra opção. Carla tentou falar comigo, mas eu a evitei. Eu não estava bravo com ela, mas não conseguia fingir que nada aconteceu. Assim que ela mencionava Denise, eu mudava de assunto ou me afastava. Um mês depois encontrei um pequeno estúdio que eu podia pagar. Não era grande coisa, um cômodo só, uma cozinha americana e um banheiro minúsculo. Mas já era um avanço. Minha vida não se tornou perfeita da noite para o dia, mas eu voltei a seguir em frente, um dia de cada vez. A cicatriz no meu braço nunca desapareceu completamente, e toda vez que eu a vejo, penso em como cheguei perto da morte.